Olá a todos, boas-vindas, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja. Também, se você está assistindo esse webinar ao vivo ou no replay, eu queria agradecer a todo mundo que já está conosco, o pessoal está chegando aí, já está se apresentando no chat. Agradeço se puderem colocar também a cidade e também a empresa, a instituição de vocês. Dessa forma, a gente consegue espacializar melhor a nossa audiência. Queria agradecer aqui muito a Guandaline Posicionamento pela parceria na realização desse webinar, mais um webinar aí junto com a Guandaline, e agradecer também aos palestrantes, o Gabriel Guide Donan e o Jadson Maximiano da Silva, que já vão fazer aí as suas apresentações. O tema do webinar de hoje será o GeoMais, esse serviço de posicionamento RTK, GSM, RTK em rede, com dados para pós-processamento e Hynix virtual. Já o Gabriel e o Jadson vão explanar sobre isso, mas antes eu preciso dar alguns recados aqui. Eu tenho aqueles lembretes de sempre, quem participa sempre nos webinars já sabe, mas como todo evento tem gente nova, eu preciso reforçar aqui. Primeiro, sobre o replay. A gente vai gravar esse webinar e vai disponibilizar o replay na íntegra, por e-mail para vocês. Aí vocês podem rever com calma e compartilhar com seus amigos. Claro que o ideal é assistir ao vivo, ficar até o final do webinar, e aí vocês podem ter as suas dúvidas, seus comentários aqui respondidos por dois especialistas na área. Aproveitem ao máximo aí esse tempo que nós vamos passar juntos, de aproximadamente 1 hora. Outro recado é sobre o certificado de participação. A gente está enviando também, geralmente por e-mail, 1 ou 2 dias no máximo depois do webinar. Então, sempre fiquem de olho aí na caixa de entrada de vocês e, eventualmente, pode ter ido para a caixa de spam. E o último recado, na verdade, é um pedido, é que, se possível, vocês coloquem aí o celular no silencioso, fechem outras abas do navegador para aproveitar ao máximo o tempo que nós vamos passar juntos aqui. E também, se puderem, compartilhem esse link que eu vou colocar no chat agora, que aqui, nesse link, vocês passam para os seus amigos uma forma de eles acessarem esse webinar também ao vivo e estarem aqui junto com vocês. Beleza? Então, dados os recados paroquiais de sempre, eu convido agora o Gabriel e o Jadson a juntarem-se a nós e para fazerem a apresentação. Boa tarde, Gabriel, Jadson, bem-vindos, e agora é com vocês. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao público que nos acompanha agora em tempo real, como você já falou anteriormente, né? Posteriormente, quem nos acompanhará, né? Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação e falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Gabriel, sou engenheiro agrimensor e cartógrafo formado no Instituto Federal Campus Inconfidentes e formado em engenharia de agrimensor e cartografia. E o Jadson? Boa tarde, pessoal. Sou o Jadson, também formado em Confidentes, no Instituto Federal, engenheiro agrimensor e cartógrafo também. Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês do novo serviço aí, o GeoMais. Muito bem, pessoal. Então, como já explanado pelo Eduardo, a Guandaline, né, tem esse serviço, que é um serviço de posicionamento geodésico em tempo real e pós-processado, que nós aqui vamos chamar de GeoMais. Durante toda a apresentação, então, quando eu falar GeoMais, eu estou referenciando a esse serviço, né, que nós vamos explicar ele do início ao fim, aí, desde a técnica até preço e tudo mais. Uma breve apresentação da empresa, né? A Guandaline, então, é uma empresa que tem mais de 20 anos no segmento aí da topografia e engloba toda a solução e venda e locação de equipamentos, desenvolvimento de software e manutenção dos equipamentos. Atualmente, a Guandaline, a sua sede, né, está localizada na cidade de São Paulo, mais precisamente no endereço Avenida Paulo VI, 2140. Daí convido a todos a nos visitar aqui em São Paulo, mas também temos uma rede espalhada por todo o Brasil. Pessoal, então, para começar aqui, eu vou fazer um breve resumo do que vamos apresentar. Vou começar explanando um pouco a vocês sobre a infraestrutura que é necessário para disponibilizar esse serviço, o GeoMais. E pela imagem ao lado aqui do mapa do Brasil, vocês podem ver que há vários pontinhos. Cada pontinho desse eu vou explicar o que é, mas
já adianto que é uma estação de referência ativa. São pontos onde existe uma antena com receptor GNSS rastreando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e disponibilizando esse dado. Podem ver que, pelo mapa, né, a maior densificação no momento atualmente é o estado de São Paulo. Daí eu vou falar um pouco sobre o posicionamento relativo, que esse serviço trata disso, né? O GEO+ é posicionamento relativo tanto em tempo real quanto pós-processado. Vamos falar um pouco também sobre o GEO+, ele é dividido em 4 subserviços, vamos assim dizer, né? Vai ser explanado pelo Jadson também. E quais aplicações esse serviço pode ser desenvolvido. Vamos mostrar em cada estado aí o mapa de cobertura de como estamos atualmente e como vamos expandir. Temos que falar também sobre a cobertura GSM, né? Que a grosso modo vou chamar GSM de internet aqui, né? Porque o GEO+ é um serviço que necessariamente necessita de internet. Sem internet não tem como, a não ser em pós-processado, claro, obviamente, né? Mas em tempo real eu preciso de internet. E uma relação de custo-benefício do serviço aí com a topografia convencional, com a estação total, e a técnica RTK utilizando o rádio. Entrando então aqui dentro da infraestrutura, eu começo falando da estação de referência ativa, que eu vou passar a chamar aqui todo slide de ERA. O que seria essa estação de referência? Há vários jeitos de chamar isso, né? Base, o nome que quiser, mas aqui nós adotamos, né, esse termo, estação de referência, e ativa porque está lá 24 horas por dia rastreando satélites e enviando para nossos servidores. Para gerenciar todo esse recebimento de dados dessas estações de referência, nós precisamos de um software, que será apresentado também. É necessário, como eu disse, os servidores onde vão receber todas essas informações e um pouco sobre como nós mantemos esse sistema ligado, mesmo que tenha algum problema com energia, falte, para não deixar ele fora do ar. Pois bem, então a ERA, a minha estação de referência ativa, é composta pelo quê, né? Vocês podem ver na imagem da esquerda que eu tenho um pilar que, junto com a empresa que desenvolve o software que nós utilizamos aqui para gerenciamento, nós adotamos esse mastro que tenha pelo menos 50 centímetros de qualquer superfície para evitar o multicaminho, né, que é uma das principais fontes de erro GNSS. E, obviamente, essa estação tem que estar num local que eu tenha uma visão boa do céu, né, sem obstruções laterais, como construções, árvores, tudo que pode gerar um multicaminho. Então, eu tenho antena. Eu tenho ali, vocês podem ver saindo da antena, um cabo. Esse cabo também ele é diferente, não é um cabo simples. É um cabo que não se pode ter perda ao transmitir o sinal da antena para o receptor. A imagem do meio, é só para simplificar, o que seria uma antena shock ring, que é essa branca apresentada na esquerda. A antena shock ring é uma antena que internamente ela possui anéis concêntricos, né? Que é justamente para minimizar o efeito do multicaminho. Então, todas as nossas estações de referência ativa tendem a ter esse tipo de antena justamente para evitar o problema do multicaminho. Um outro componente importante nessa questão da ERA é o receptor. E aqui nós temos o exemplo, um receptor da marca Septempio, que é referência aí no mercado de estações de referência ativa, né? E, obviamente, temos que ter no local onde está essa estrutura, uma internet boa, estável, né? Ainda sobre a questão da ERA, né? Esse slide aqui eu considero muito, muito importante, pessoal, porque vocês podem ver na imagem de cima, né? Eu tenho ali um gráfico mostrando os sinais que são rastreados pelo receptor da marca Septempio Polar X5S, que é considerado aí mundialmente como o melhor receptor para esse tipo de aplicação, de estação de referência, né? Então, reparem para você ver como que a evolução, né, dos satélites e todo o sistema geodésico, nós temos ali um receptor está rastreando multiconstelação, né, GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. Embaixo ali eu tenho os satélites que estão sendo rastreados e todos os sinais nas barras de forma colorida e estão sendo representados, né? Então ali em GPS eu posso ver que eu estou rastreando 6 sinais
em GRONASS 5, em Galileu 5 e Beidou 6 sinais. Ou seja, é um receptor que rastreia praticamente tudo. E na imagem de baixo é um outro receptor da marca Trimble, modelo NET-R5, um receptor um pouco mais antigo, que rastreia somente GPS e GRONASS e com muito menos sinais também. Como vocês podem ver, em GPS ali está rastreando 3 sinais, em GRONASS 2. Isso é muito importante vocês terem isso em mente quando eu vou me posicionar em campo, né? Porque eu tenho que saber o que a minha base, o que a minha aérea está rastreando e o que ela está me enviando. Para mim saber essa questão de compatibilidade. Não adianta eu estar em campo com um receptor que rastreia como, por exemplo, esse receptor da Trimble e queira ter o funcionamento de todos os sinais só porque eu conecto numa base que rastreia tudo. Não vai adiantar. Eu conectando uma base que tem o septentro, sendo que o meu receptor rastreia somente GPS e GRONASS, eu não vou passar a receber correção de Galileu e Beidou. Vai ser só GPS e GRONASS e aqueles sinais que o meu receptor é capaz de rastrear. Então, aí eu falei um pouco da infraestrutura e sobre os receptores, né, que estão nas eras. Agora eu vou falar sobre o software, que gerencia toda essa infraestrutura, né? O software, ele é desenvolvido pela empresa GeoPrus+, que é uma empresa alemã, fundada em 1990 pelo engenheiro Hubner. Nesse de 1990 para 1996, foi sendo implantado na Alemanha várias estações de referência ativa. Em 1996, a GeoPrus lançou a primeira vez o GeneSmart Network, que foi instalado na Alemanha primeiramente, né, que seria a rede lá na Alemanha, depois expandiu para a Europa. Uma coisa muito interessante aqui, quando nós falamos da GeoPrus+, que é referente a essa imagem que nós estamos mostrando aqui, é em relação à introdução do sistema de calibração absoluta das antenas. Isso a GeoPrus+, né, junto com a GeneSmart, o Sol GeneSmart, faz para todas as antenas de todas as marcas. Não é um sistema de uma empresa. Ele trabalha multimarca. Isso é um grande diferencial e eles calibram. Então, é uma empresa muito, muito séria que tem bastante informações aí. Em 2000, o GeneSmart expandiu a nível global, né? Então, o que seria o GeneSmart? Eu vou ter lá minhas estações de referência, rastreando o tempo todo, lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através da internet, ele manda os sinais, né, vamos chamar de strings, para o meu servidor, que vai estar lá o GeneSmart. O GeneSmart vai receber todos esses dados, essas observações, e ele vai dividir de 3 maneiras. Eu tenho ali, como vocês podem ver na imagem, o SSR, que ele modula a todo tempo, onde eu tenho a rede, o cálculo da posição de infinitos lugares, vamos dizer, dentro da rede, né? Ele fica calculando posição o tempo todo. E tem o OSR, que quando eu vou me conectar N-trip, vamos dizer, onde eu tenho uma base mandando para o meu servidor, eu me conecto direto àquela base. É onde é feito os cálculos dentro do GeneSmart. E temos também a parte do pós-processamento. Então, aqui eu tenho 3 produtos que estão sendo processados ali, né, pelo GeneSmart. Tudo que envolve rede, que é modelagem de dado em tempo real, contínuo, e tenho as bases, né, os dados vindos de uma base exclusivamente, de uma estação de referência exclusivamente. E pelo N-Tripcaster, em tempo real, o que seria o N-Tripcaster? Eu dou um acesso, eu dou um IP, o usuário em campo conecta esse IP, ele pode obter todas essas informações que vêm do GeneSmart em tempo real. Eu posso optar tanto por me conectar esses dados que vêm da modelagem, né, da rede, como conectar diretamente a uma base, somente. E temos em forma de web, né, porque todos os dados que vêm da estação também são armazenados para pós-processamento. Ficam armazenados de maneira que eu possa entrar no site e baixar todas essas informações. Atualmente, então, quando o Jades vai explicar posteriormente o que seria o Geo mais rede, mas o que nós chamamos de rede a priori
abrange o estado de São Paulo, como vocês podem ver. Eu tenho uma cobertura ali de estações de referência ativa espalhadas pelo estado de São Paulo e tem uma certa extrapolação. Então, em todo esse local aqui, que vocês estão vendo nessa imagem, eu consigo extrair essa informação da rede, né? Aqui eu tenho o meu servidor, que são divididos em quatro servidores, na verdade, o NTipcaster, o input e o GNSmart 1 e o GNSmart 2. O que está acontecendo, então, mais uma vez? Eu tenho minhas estações de referência ativa aqui na esquerda, rastreando, elas enviam informações para o meu servidor, onde eu vou ter o GNSmart lá rodando, né? E o GNSmart, como vocês podem ver aqui na imagem, onde eu tenho a rede central, que vocês estão vendo aí um gráfico com com cores verdes e vermelho, né? Eu tenho lá minhas estações, SP, 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 JD, SP, C1, assim sucessivamente. E tenho as constelações, GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. Eu tenho um gráficozinho mostrando ali a elevação dos satélites, né, onde eles estão no horizonte, por exemplo. Então, como eu interpreto isso daqui? Como que o meu software está o tempo todo calculando isso daqui para gerar, lá dentro do SSR, né, modelando a rede para nos disponibilizar dados em tempo real? Tudo que é verde é o que nós procuramos sempre encontrar, que seria a solução fixa. Então, eu tenho, por exemplo, ali em GPS o satélite 20. Ele está verde na estação de SP-SP. O que isso significa? Quer dizer que aquele satélite naquela estação, ele tem a sua solução de ambiguidade solucionada, ele está fixo. E, por exemplo, ainda em GPS, né, eu tenho ali o quadradinho vermelho, SPAB. O que quer dizer? Que o satélite 8 da constelação GPS ainda não obteve a resolução das suas ambiguidades. Ou seja, o software vai ficar ainda ali calculando isso o tempo todo até procurar obter a solução fixa. Isso aqui é uma imagem, então, do que nós buscamos para oferecer dado em rede em tempo real de qualidade. Quanto mais solucionado os satélites, as ambiguidades dos satélites, melhores, né? Aí depois fica o tempo todo modelando isso e solucionando ambiguidades, vai ter o output dessa informação para o usuário em campo conectar lá, como eu disse para vocês, através do caster, através do IP, né? Aqui só para a fim de conhecimento, né? Na onde fica o servidor, na sede do serviço lá, nós temos um gerador de energia para não ter problema com queda de energia, o sistema cair, a rede ficar fora e prejudicar o usuário, né? Então caiu energia, nós temos nosso sistema de no-break, o gerador, temos toda uma infraestrutura que possibilita o sistema ficar 24 horas por dia aí ligado, pessoal. Certo, até aqui então eu falei da infraestrutura. O que engloba a infraestrutura necessária para nós ter esse serviço GeoMais, que é a era, o software e o servidor lá, né? Mas o que na final das contas, o que o GeoMais provê, né? Ele provê a possibilidade de fornecer dados para a realização do método de posicionamento relativo, que é um método aí já conhecido, acho que por amplamente aí no mundo da topografia, geodésia e afins, né? Então, só vou passar aqui rapidamente um pouco sobre o método. Para quem não conhece esse método de posicionamento relativo, eu tenho que ter lá pelo menos 2 receptores, no mínimo, né? Sendo que um tem que estar num ponto que eu tenho as coordenadas, onde vai ser minha referência, que seria esse receptor representado aqui no canto esquerdo. E eu tenho o meu receptor que vai medir o móvel, que vai andar pelas diversas coisas que eu queira medir, né? Ambos vão estar rastreando satélites, e para se ter o posicionamento relativo, esse rastreio deve ser simultâneo, ao mesmo tempo, né? Então eu tenho lá minha estação de referência e tenho o meu receptor móvel, meu rover. Aqui o posicionamento, uma outra coisa, o posicionamento relativo ele pode ser em tempo real e pós-processado. Sobre o posicionamento pós-processado, então as nossas eras espalhadas aí estão lá, elas rastreando o tempo todo, e no nosso servidor essas informações são armazenadas. E são disponibilizadas de que maneira? Através de Hynix, né? Então,
eu tenho a minha base rastreando e guardando essa informação, e meu rover também tem que estar simultaneamente rastreando e guardando essa observação. Para quê? Para depois que eu fazer todas as sessões, todas as medições, eu chego em campo, eu descarrego o meu receptor, né? Exporto os dados do meu receptor móvel, e posteriormente eu vou entrar no site do Geomais e vou fazer o download, vou baixar o rover, né, o Hynix da minha estação de referência. E com esses dois dados, eu utilizando o software de pós-processamento, eu obtenho a solução do meu ponto. Então, o pós-processamento é um dos serviços que eu posso fazer dentro do método relativo. Muito importante essa imagem também. Isso daqui é o que somente para GPS, tá, pessoal? Olha para vocês verem o que um Hynix está armazenando. A quantidade de informação atualmente. Tem muita informação. O GPS, vocês já sabem, né? Ele é L1, L2 e L5. Ele tem 3 frequências, mas ele tem diversos sinais. E por que eu digo que é importante? Pode ser que a minha base, minha estação de referência ativa, lá em L2, ela lê, né, observa o sinal L2C. Mas eu lá em campo com o meu receptor móvel, por exemplo, o meu receptor é um pouco mais antigo, ele não rastreia o L2C, ele rastreia o L2P. Isso vai ser um problema, porque ele não tem compatibilidade de sinal. Logo, eu vou estar perdendo o L2 ali em campo. Então, tudo isso precisa ser previamente estudado antes de utilizar cada estação, né? Eu falei do pós-processamento, onde a estação e o receptor armazenam as observações lidas dos satélites para depois através do pós-processamento, você ter a coordenada do seu móvel. Ainda dentro do posicionamento relativo, eu tenho a técnica RTK-UHF, que nada mais é que, em vez de eu armazenar essas observáveis para posteriormente eu corrigir o meu rover, isso acontece em tempo real. A minha base está rastreando, meu rover está rastreando simultaneamente, só que essas observações são enviadas para o rover em tempo real através do quê? De um link de rádio. De um rádio que vai estar na base, mandando através de ondas de rádio, né, para o meu receptor móvel que vai receber isso e vai se posicionando e corrigindo. Isso aqui é a técnica RTK-UHF, ou seja, aqui eu saí do pós-processamento para o tempo real. Aqui só um problema que temos aí com a técnica RTK-UHF é que dependendo do local onde eu vou fazer o levantamento e onde eu instalo a minha base, eu vou ter problema até onde eu posso ir com o meu rover. Aqui na imagem vocês podem ver, eu tenho minha base instalada do lado esquerdo aqui na praia, ou seja, ali na praia do lado esquerdo, eu medindo os pontos ali, tendo contato com a minha base ali direto, eu vou ter a correção em tempo real. Então ali vai funcionar tranquilo, legal. Porém, se eu começo a entrar ali dentro da cidade, entre os prédios, eu vou começar a ter problema com barreiras físicas. Os prédios, é onda de rádio, né? Ele tem que ultrapassar essas barreiras para chegar até mim. Isso encurta, né? Começa a ter problema com o meu posicionamento. E, obviamente, se eu quiser ir lá para outra praia aqui do lado direito, utilizando a mesma base, com um morro no meio, certamente também não vou receber as correções da minha base. Então, a técnica RTK-UHF tem esses problemas, né? Então, para uma maneira de evitar esses problemas com HF, né, com a transmissão via rádio, foi utilizar o quê? A internet. Só para contextualizar um pouco aqui o porquê da utilização da RTK-GSM, para quem não sabe, na Alemanha, que é onde surgiu essa questão do GSM, posicionar o RTK-GSM, né? Para utilizar o rádio lá, para utilizar uma frequência, é muito difícil. O órgão, que seria a Anatel alemã, para mim poder ligar meu rádio lá e utilizar uma frequência, eu tenho que ter uma prévia liberação, né? Seria como a mesma coisa quando eu vou voar com drone em certas áreas que eu preciso ter uma liberação. Seria o mesmo caso lá na Alemanha com o RTK. Só que isso era muito trabalhoso, né? Toda vez que eu tenho que ir para campo utilizar meu par RTK, ter que pedir a liberação para usar a frequência, né? Ficava inviável, eles passavam a usar topografia convencional estação total. Porém, isso dificultava o serviço. Aí eles inventaram o quê? Vamos utilizar o GSM, vamos mandar o sinal da base
para o meu rover através de internet. Então aqui eu tenho a contextualização do GSM, né? Eu vou ter minhas estações de referência ativas lá, rastreando 24 horas por dia. Através da internet elas vão mandar para o meu servidor e eu lá em campo, também com internet, vou me conectar ao caster, que seria um IP, um endereço de IP e uma porta, com usuário e senha, eu conecto e eu consigo obter todas essas informações em tempo real. Ou seja, o link entre minha base e meu rover em tempo real deixou de ser onda de rádio e passou a internet. O que eu ganho com isso? Na mesma área que eu estava lá com rádio, vocês podem ver. A grosso modo aqui nós colocamos, né, a estação de referência ativa no mesmo lugar. Só que agora a estação de referência ativa em tempo real ela não tem um link direto com o meu receptor móvel. Ela primeiro vai mandar lá, né, para a nuvem, para a internet, que vai fazer todos os cálculos e vai disponibilizar isso para mim em campo. Então eu tenho a minha base que vai mandar lá para a torrezinha via GSM, que vai mandar para o meu servidor vai retornar pela torre, e essa torre vai distribuir para mim via GSM, né, o sinal das correções. E vocês podem ver que daí agora, independente de onde está a minha base, eu deixo de ter problema com questões físicas, como prédios e morros, né? Isso é eliminado. Aí, como que é a minha base, né? Como que o meu servidor, meu software lá, meu caster manda essas informações para mim? É a mesma coisa do rádio, é o mesmo tipo de protocolo que ele utiliza, que é o RTCM. Seja o RTCM 3.0 ou o RTCM 3.2. Aqui entra na mesma questão lá dos sinais que eu expliquei lá atrás. O RTCM 3.0, ele tem lá suas mensagens, ele trabalha só com GPS e GLONASS, né? E eu tenho o RTCM 3.2, que daí ele é GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. Se eu tenho um receptor um pouco mais antigo que não lê esse tipo de mensagem RTCM 3.2, se eu conectar no GEO+, em uma base que está me enviando esses dados em RTCM 3.2, eu não vou ter solução. Não vai ter como posicionar justamente porque não está chegando essas mensagens, né? Porque eu estou em RTCM 3.0, para mim ter as observáveis da onda portadora de GPS e GLONASS, eu preciso, por exemplo, da mensagem 1004 e da mensagem 1002. Quando eu estou com o RTCM 3.2 sendo enviado para a base e tento conectar, não existe essas mensagens. Tem a 1075, a 1085, 1095 e 1125. Então eu vou ter um problema. E um receptor que tem essa possibilidade de rastrear o 3.2, o ideal é ele conectar no link que também envia a ele informações de RTCM 3.2, para ele tirar o máximo proveito do máximo de informações, né? De GPS, GLONASS, Galileu e Beidou. Então, só para contextualizar aqui, eu tenho aqui a minha estação de referência de São Paulo, estação de referência ativa de São Paulo, a SPSP1 e SPSP0. Pessoal, é a mesma estação, só que ela manda dois sinais, em RTCM 3.0 e em RTCM 3.2. Vocês podem ver que quando eu mando em RTCM 3.2, eu estou mandando tudo. E quando eu estou mandando em RTCM 3.0, eu tenho uma diminuição desses sinais enviados para o meu rover lá em campo. Se o meu rover rastreia pouco, o 3.0 vai atender ele. Agora, invertendo o contexto, eu tenho um rover que rastreia muito. Então, o ideal é eu conectar esse PSP1, que é uma base que rastreia muitos sinais, e 3.2, do que conectar a SPSP0, que me manda dados em RTCM 3.0 somente GPS e GLONASS. Ou seja, se eu rastreio muito e conecto em algo que rastreia pouco, meu posicionamento vai funcionar, mas vou ter mais dificuldade do que conectar no que me manda muito, né? Quanto mais sinais, quanto mais satélites rastreados, sempre melhor. Aqui uma breve comparação entre as duas técnicas em tempo real, né, no RTK. Então, no RTK UHF, eu tenho certas vantagens e desvantagens. A vantagem principal da técnica RTK UHF é que não depende de cobertura GSM, porém ele tem essas questões das limitações referente à potência do rádio, topografia do local, distensão física do sinal transmitido, além de ser necessário pelo menos 2 profissionais em campo o tempo todo. Um que vai ficar vigiando a base e outro que vai sair fazendo as medições. Já o RTK GSM
tem como vantagem que essa questão da potência de rádio, topografia, obstruções físicas, eu não tenho, né? Porque eu estou sempre conectado à internet. E apenas um profissional consegue fazer o levantamento sem nenhum problema. E uma desvantagem da técnica RTK-GSM é que eu dependo, né? Quando estou em tempo real lá na técnica GSM, da internet. Então, em local que eu não tenho internet, eu não consigo trabalhar. Agora, pessoal, eu vou passar aqui para o Jadson e ele vai dar continuidade na apresentação. Então, dando sequência aqui no que o Gabriel vinha apresentando, agora eu vou falar um pouco sobre os serviços disponibilizados pelo GeoMais. Então, dentro desse serviço são 4, né? Eu tenho o serviço GeoMais PP, GeoMais NTrip, GeoMais Hynix Virtual e GeoMais Rede. Eu vou separar eles em 2. O GeoMais PP e o GeoMais NTrip, ele está disponível em todo o Brasil, exceto no estado de São Paulo. E o GeoMais Hynix Virtual e GeoMais Rede estão disponíveis somente no estado de São Paulo. Todos os quatro serviços podem ser adquiridos em 3 planos. Seria o plano diário, se você vai conectar, vai usar o serviço diariamente. No final do mês a gente vai ver quantos dias foram utilizados e aí verificar o valor que resultou isso. Tem o plano Standard, que é um plano mensal, eu posso conectar, usar o serviço durante 600 minutos por mês, e aí vai ser aplicada a pequenos levantamentos, que não tem um uso tão grande da ferramenta. E tem o plano Advanced. Esse plano Advanced vai te dar, é um plano mensal, você tem acesso ilimitado ao serviço, não tem limitação de minutos de uso. Então aí ele é indicado para quando você tem vai ter um uso muito grande do serviço, né? Então vou falar primeiramente agora do GeoMais PP e GeoMais NTrip. Então eu vou trazer novamente aqui a questão da era, porque ela vai ser bem importante, a era física, né? Então eu tenho o GeoMais PP e o NTrip, que vai utilizar desses dados. No GeoMais PP, que seria o pós-processado, né? Eu vou a campo somente um receptor, somente o meu rover, vou fazer a gravação dos dados brutos, e todas as minhas eras estão enviando esses dados para o servidor, e está tudo sendo armazenado lá. Todos os dados das nossas eras são todos em intervalo de 1 segundo. Então a gente consegue faz essa gravação tanto das eras como do meu rover em campo, somente um receptor em campo, né, que a gente vai levar. Depois no escritório eu vou pegar o Hynix do meu rover e o Hynix de uma dessas eras. E aí dessa maneira eu consigo fazer o pós-processamento em qualquer software aí. Então, e aí consigo corrigir o meu rover. Todos esses dados estão disponíveis de hora em hora, a cada fechamento de hora já fica disponível. Então, todos esses dados já estão lá disponíveis. E a vantagem é que a gente não precisa fazer um pós-processamento na base, um transporte para ela. Todas as bases, todas as eras do GeoMais já estão com coordenada calculada e corrigida. Então, basta pegar o Hynix e já realizar o processamento do meu rover. No GeoMais NTrip, eu também vou ter as minhas eras físicas. A gente vai utilizar agora a técnica RTK-GSM, onde eu vou me conectar a uma dessas eras. Então, pelo servidor, eu vou acessar o IP lá e vou me conectar a receber o RTCM dessa era, seja o RTCM 3.0 ou o 3.2. Todos os dois estão disponíveis. Então, a gente vai em campo com o rover, somente um receptor também. Nesse caso, eu preciso ter internet no meu receptor, ou compartilhando ele com o celular, né? Não tem esse problema. A gente vai se conectar ao dado de uma base. Então, todo esse dado está chegando em tempo real no meu servidor, ele vai ser disponibilizado diretamente pelo RTCM aí para o meu rover. Já nos serviços GeoMais Hynix Virtual e GeoMais Rede, a gente tem uma rede. Como o Gabriel mencionou anteriormente, todos os dados das estações que compõem essa rede estão sendo calculados o tempo inteiro. Então, em todo o espaço que está coberto por essa área azul aqui, que é a cobertura da rede, todas as posições ali dentro estão calculadas. Então, a gente consegue criar uma base virtual em qualquer ponto dentro da rede, com base nos dados que estão vindo das nossas estações de referência ativas, né?
Então, a gente vai, no GeoMais Hynix Virtual, em vez de usar o dado bruto de uma estação de referência do GeoMais, uma estação física, que vai ter uma antena, um receptor lá, como foi calculado dentro da nossa rede, a gente consegue criar uma estação de referência virtual, o nosso VRS, então, que é o Virtual Reference Station. Dessa maneira, a gente consegue armazenar o dado bruto dessa estação virtual. Então, eu vou criar uma estação virtual próxima ao meu rover, seria a mesma ideia do GeoMais PP, porém agora eu não vou pegar o dado de uma era física, eu vou pegar o dado dessa minha estação virtual, né, que foi calculada pelo software. Então eu vou calcular e gerar um Hynix para essa posição, depois eu vou pegar o Hynix desse dado, dessa base virtual, mais o dado do meu rover e vou ajustá-lo. Então, seria a mesma ideia. Eu, depois de feito o levantamento, vou pegar o dado do Hynix do meu rover, o Hynix da minha era virtual, uma estação virtual, e vou processar isso no software. Então, para corrigir o nosso rover. Né? Então, a vantagem de usar essa técnica é que eu vou ter sempre uma distância curta da minha base para o rover, porque como eu consigo definir a posição dela, eu consigo definir a posição próxima do levantamento. Então, a linha de base minha vai ficar curta. Eu vou ter uma redundância, porque eu estou usando várias estações para poder fazer essa modelagem da rede e aí criar esse arquivo. E todos os dados já estão disponíveis logo após o levantamento. Finalizou o levantamento, já pode baixar o seu dado lá no site. Já está disponível no site da GeoPlus, só fazer o acesso lá e baixar esse dado. Só lembrando que no Hynix Virtual, esse dado só é possível baixar até 3 meses. Então, de hoje até 3 meses para trás, a gente consegue baixar. No quarto mês anterior, a gente já não consegue baixar, porque é muita informação que precisa ser armazenada e não é possível armazenar tudo isso por um longo período. Então, se for utilizar o Hynix Virtual, tem que retirar o Hynix o quanto antes. E no GeoMais Rede é a mesma ideia do Hynix Virtual. Eu tenho várias estações de referência virtual que eu posso usar. Então, quando eu me conecto usando, seria a técnica RTK-GSM, porém eu não vou me conectar numa estação física, eu vou me conectar numa estação virtual também. E o servidor vai me encaminhar o RTCM, que seria referente àquela estação virtual. Então, a poucos metros de mim, será criado esse VRS, essa estação virtual, da mesma maneira que a gente faria com o Hynix Virtual, porém agora eu vou receber o RTCM em tempo real. Então, o RTCM vai ser enviado em tempo real ali para o meu rover, para poder corrigir. A vantagem de utilizar isso, a primeira delas é eliminar a questão da base linha. Né? Quanto mais longe eu estou da minha base, maior é o meu erro, pela questão do PPM. Né? Qual a maior distância da base, maior vai ser o meu erro no posicionamento. Isso eu já elimino porque eu vou estar sempre do lado da minha base. E uma outra coisa, imagine que eu estou conectado a uma base, a uma era que está a 50 quilômetros. Os satélites que ela está visualizando naquele momento não são todos que eu estou visualizando. Então, se eu estou visualizando 30 satélites no meu rover e 30 satélites na minha base, os que estão em comum vão estar em torno de 10, vai depender da posição deles, mas não vai ser a mesma quantidade. Já quando eu crio essa base virtual próxima, eu consigo ter o mesmo ambiente, tanto para o rover como para a era. Então, todos os satélites que estão sendo visualizados por cada um dos dois seria a mesma quantidade. Então, isso aumenta muito a velocidade de obter a solução, a resolução da ambiguidade. Um outro fator importante para a utilização e uma outra vantagem. Então, resumindo todos os serviços, a gente tem aqui o GNSS Station, que seria nossas estações, todas elas enviando dados para o nosso GNSmart, o software de gerenciamento. Esse dado, o Single Stage Processing, ele vai ser armazenado, ele pode ser armazenado gerando, que vai ser o dado que a gente vai usar no GeoMais PP, e também ele já pode ser distribuído, que seria o GeoMais N-Trip. Então, ele passa diretamente. E os dados da minha rede, eles vão ser processados e armazenados, que vai possibilitar a gente gerar o Hynix Virtual depois, e também ele vai ser distribuído, que vai ser a criação do VRS, o GeoMais Rede. Então, dessa maneira, a gente consegue ter os 4 serviços aqui nesse diagrama, mostrando o funcionamento interno do software.
Aqui eu vou mostrar um pouco onde seria apropriado cada uso de cada um dos serviços, né? No levantamento urbano, a gente pode utilizar qualquer um dos 4 serviços, tanto os pós-processados como os em tempo real. Já em levantamentos rurais, onde a gente não tem na verdade, o rural ali está mais para representar a questão de não ter GSM, mas não ter internet. Então, onde eu não tenho internet, eu não consigo utilizar o levantamento em tempo real, mas eu posso utilizar o levantamento pós-processado, usando tanto o GeoMais PP quanto o GeoMais Hynix Virtual. E no serviço de locação, a gente só consegue utilizar o serviço de em tempo real, Ntrip e rede, porque eu preciso ter a solução em campo ali para poder conseguir fazer as locações. Mostrando um pouco das aplicações que a gente pode ter utilizando os serviços de GeoMais, a gente vai ter a questão de locação, acompanhamento de obra, levantamento, cadastro, todo tipo de levantamento a gente consegue estar realizando. Fora a questão dos drones, né? Hoje a gente já tem os drones RTK no mercado, Phantom RTK, o Matriz RTK. A gente consegue conectar ele diretamente na rede, então não há necessidade de ter uma base, não preciso ter a base de DJI, por exemplo. Eu consigo ter o Phantom, somente o Phantom ou o Matriz, e conectar diretamente na rede e conseguir utilizar ele. Fora a questão do tempo real, também consigo fazer o pós-processado, utilizando o dado bruto que os drones RTK armazenam e fazendo a técnica PPK, ou mesmo utilizando o kit PPK da Guandaline. A gente consegue usar o GeoMais PP ou o Hynix Virtual para poder fazer o pós-processamento depois desses dados. Uma outra aplicação que a gente tem é o cinemático. Hoje, aqui no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, a gente já tem um projeto em andamento, que são os carros já com receptores, então eles já conseguem trabalham na rede. Também tem a questão de tratores, né? Os tratores com piloto automático também conseguem se conectar à rede, basta ter internet nesse caso. Então a gente tem essa limitação, um pouco dessa limitação, de que não é toda a área rural que a gente tem GSM, mas nas áreas que tem a gente já consegue utilizar os tratores conectados na rede. Agora falando um pouco sobre a cobertura do GeoMais, onde a gente vai conseguir utilizar os serviços. Aqui a gente tem, quando a gente acessar o site geoplusbrasil.com, a gente vai ter esse mapa lá. A gente vai estar abrangindo os principais polos do Brasil, que mostra um pouco o global, como que está. Vou separar agora um pouco dos principais estados, como que a gente está. No estado de São Paulo, a gente tem a rede, já cobre praticamente quase todo o estado. Então, dentro da rede, a gente vai conseguir utilizar o GeoMais Rede e o GeoMais Hynix Virtual. Consegue utilizar as duas técnicas, tanto pós-processada como em tempo real. No estado do Rio de Janeiro, a gente já está com uma expansão grande lá, já está com uma cobertura bem boa do estado. Ali a gente já tem as estações projetadas e as que já estão instaladas e operantes. No estado do Pernambuco e um pouco do Nordeste também já tem algumas estações instaladas e algumas estações que estão para ser instaladas também, estão em fase de instalação. E também tem uma área que ainda não tem uma estação instalada ou em planejamento, mas a gente também fará expansão para onde a gente tem um grande áreas urbanas, né, bem densificadas, que é onde a gente vai conseguir ter maior aproveitamento do serviço, né? No Rio Grande do Sul também a gente já tem várias estações instaladas e também está em expansão. Falando um pouco dessa expansão diretamente, a gente tem, por exemplo, aqui o estado de Goiás, Bahia, a parte do Triângulo Mineiro, que também serão feita a expansão. A gente já tem alguns pontos de referência e a partir deles a gente vai começar a expansão. Por exemplo, no estado da Bahia ali, a gente já tem uma estação em Goiás e a gente vai colocar uma estação a norte, uma a sul, uma a leste e uma a oeste, para poder ir fazendo micro-redes, né? E a gente está aceitando novos hospedeiros, basta entrar em contato com a gente aí através do site, lá vai ter o contato. Entre em contato e a gente vê a viabilidade de se fazer a instalação de uma base na sua casa. A gente, como já foi mencionado anteriormente, a gente também precisa ter a questão da cobertura GSM, então, para utilizar as técnicas RTK. A gente consegue verificar isso como está essa cobertura no Brasil. Existe esse site da Anatel que mostra como está a cobertura
dentro de todo o Brasil, né? A gente consegue verificar aqui que a cobertura 4G no estado de São Paulo tem regiões maiores, que está em azul, tem regiões que estão pior, na região que está mais em vermelho, e a gente consegue se planejar para poder fazer o levantamento. Então, por exemplo, uma região ali que está em vermelho, eu teria que avaliar um pouco melhor, né? A gente consegue também verificar dentro de cada município como que está a distribuição da cobertura também. Mesmo no estado que está em vermelho, na área urbana ele provavelmente vai estar com sinal de GSM bom. Então a gente consegue estar avaliando essa situação também, vendo cidade por cidade, né? Mas nessa região que está em vermelho, muito provavelmente eu não vou conseguir utilizar os serviços em tempo real muito bem, mas eu consigo utilizar o serviço pós-processado. Esse é independente da cobertura GSM. Vendo a cobertura GSM aqui, a gente consegue verificar, por exemplo, tem várias cidades que estão com uma cobertura muito boa, mas eu preciso saber também quais operadoras estão cobrindo em cada local, porque aquele mapa me mostra a cobertura de todas as operadoras. A gente tem esse outro site, coberturacelular.com.br, que você define ali o endereço ou a posição que será feito o levantamento, ele vai te mostrar as torres de telefonia que estão mais próximas. Nesse caso, por exemplo, mesmo eu tendo cobertura GSM, se eu estivesse utilizando a Claro, por exemplo, eu não conseguiria ter, talvez, uma boa cobertura, porque eu não tenho nenhuma torre próxima. Nesse local, eu teria que usar ou TIM ou Vivo, para ter um melhor desempenho. Então, dessa maneira, a gente consegue se planejar e não ir a campo e perder o serviço, né? Ter que voltar sem realizar o levantamento. Em relação ao custo-benefício, a gente fez um estudo aqui aproximado, comparando montar uma equipe de topografia, usando estação total, topografia convencional, utilizando a técnica RTK-UHF e utilizando a técnica RTK-GSM. A gente colocou alguns valores aqui, vou passar eles mais detalhado agora. A topografia convencional, a gente estipulou que um operador de estação total teria um salário médio ali em torno de R$3.000, e a gente precisaria de 2 auxiliares de campos ali, que vai ter um salário em torno de R$1.450 cada um. O custo de alimentação, hospedagem ali de R$150 por dia para cada pessoa. Os encargos trabalhistas, isso no mês, a gente vai ter um custo ali de R$28.800 por mês para ter a equipe. A gente também colocou aqui o preço de uma estação total básica, um preço médio do mercado aí em torno de R$30.000, fez a divisão por 12, imaginando o cenário de um ano, né? E a gente tem o total, então, por ano, se for considerar a equipe mais o equipamento, de R$279.600, usando a topografia convencional. Agora, utilizando a técnica RTK-UHF, a gente viu no mercado que o operador de INSS tem um salário um pouco inferior, porque ele não precisa ter um conhecimento tão alto quanto o operador de estação total, por ser mais simples a utilização dos equipamentos de INSS. Então, a gente colocou aqui um valor de R$2.000 e um auxiliar, né? Na técnica RTK-UHF, a gente vai acabar precisando disso, por conta do auxiliar para poder ficar na base e auxiliar a operação. Então, o salário dele seria o mesmo, R$1.450, o custo de alimentação, R$150 também, os encargos trabalhistas, e manter essas 2 pessoas em campo seria em torno de R$12.900 por mês. Um equipamento RTK-UHF, hoje no mercado, está saindo em torno de R$70.000, então ele dividiu ali, deu R$5.800 por mês, mas o meu valor total no ano deu R$224.800. Já na técnica RTK-GSM, a gente tem uma diminuição, a gente só precisa de uma pessoa, somente o operador do GNSS, porque a minha base, a minha era, eu não preciso ter uma pessoa lá, ainda mais utilizando o plano da Geomais, né? A gente vai ter essas bases já pré-estabelecidas, então você somente vai com um rover para campo. A gente tem alguns clientes que já falam com a gente que hoje a equipe de topografia dele é ele, o receptor e uma moto. Então, com uma moto você já vai para campo utilizando a técnica RTK-GSM. Então, fazendo os mesmos cálculos aqui para ele, para manter essa pessoa R$7.000 por mês, o equipamento RTK-GSM está saindo em torno de R$30.000, um plano de Geomais aqui com valor médio aqui de R$400 por mês, e o custo mensal vai para R$2.900, e o valor total no ano vai para R$118.800, então a gente tem uma redução bem grande. Para ficar um pouco melhor a visualização dos 3 cenários, a gente montou esse gráfico.
Mais à esquerda aqui, a gente tem o custo do equipamento por mês. A gente vê que a técnica RTK-UHF é o que tem o maior custo. Mas no custo por equipe, a gente vê que o custo da minha equipe de topografia ela é muito maior. O que resulta por eu ter mais pessoas nessa equipe, né, eu vou ter um custo bem maior. Se eu levo esse custo total por mês, mesmo eu tendo um equipamento mais caro na técnica RTK-UHF, o custo da equipe, na topografia convencional, ele acaba sendo maior, porque a minha equipe é maior, então meus custos são bem maiores. Já na técnica RTK-UHF fica intermediário, e na técnica RTK-GSM vai ficar bem abaixo, um custo bem mais reduzido. E agora falando um pouco da produtividade que cada técnica gera. Na técnica, a gente comparou aqui levantamento urbano, um levantamento rural onde a gente tem a GSM, seria uma área mais aberta, né? E na locação. Levantamentos urbanos, a gente vai ter muito problema com edificação, né? Então vai ter muita obstrução. Então a topografia convencional, a gente vai ter uma baixa produtividade, porque a gente vai ter que ficar instalando muitas estações, fazendo muita ré e vante. Então toda essa mudança vai fazer a gente ter uma lentidão maior na hora de ter o levantamento. Na técnica RTK-UHF, em área urbana, a gente vai ter uma produção média para baixa ali, por conta também das obstruções. Não é tão grande como na estação, mas a gente ainda perde um pouco por conta da obstrução. A gente não tem um alcance tão grande do rádio. Então isso acaba deixando um pouco mais lento. Já na técnica RTK-GSM, como a gente viu anteriormente, a gente não tem problema com barreira. Então a gente vai ter uma alta produtividade em levantamentos urbanos. Em levantamentos rurais com GSM, a gente vai ter uma produção um pouco melhor utilizando a topografia, porque a gente não vai precisar fazer tantas estações, tantas vantes e rés, mas ainda assim não vai ser uma produção tão alta. Já na técnica RTK, UHF e GSM, a gente vai ter uma produção ali semelhante, a depender dos locais que tem obstrução. Se eu começar a ter muita obstrução física, o RTK-UHF cai um pouco o desempenho em relação ao RTK-GSM. Já na locação, isso vai variar também, mas na topografia convencional tende a ser um pouco mais lento, porque eu dependo de 2 pessoas para poder fazer a locação. Já nas técnicas RTK, tanto o UHF como o GSM, a gente vai ter uma produção maior, porque a gente consegue ir diretamente ao ponto, né? Não depende de 2 pessoas. Por isso que a gente tem sempre uma produção maior. Então, espero ter deixado claro. Muito obrigado. Ok, obrigado, Jadson e Gabriel pela apresentação. Estão chegando várias perguntas aqui. Eu pediria para vocês puderem abrir a câmera. Aí a gente faz a nossa sessão de perguntas. Os contatos de vocês, se vocês puderem colocar no chat, não precisa ser agora, mas mais para o final do webinar aí, agradeço também se puderem colocar no chat, e aí o pessoal vai poder contactar vocês com mais facilidade. Vamos lá, então, as perguntas que chegaram. Primeiro é o seguinte, sobre compatibilidade, né? O pessoal perguntou se o serviço Geomais é compatível com qualquer receptor GNSS. O Gabriel tinha mencionado anteriormente na questão das eras, a gente sempre busca colocar receptores de referência que rastreiam muitas observáveis, né? Por exemplo, o Septentrion é dos receptores que a gente utiliza. Como ele rastreia muitas observáveis, ele acaba sendo compatível com praticamente qualquer receptor. Então, não é exclusivo a receptores que a gente trabalha aqui na Guandaline. Ele abrange qualquer marca aí, justamente para a gente buscar colocar esses receptores que são mais compatíveis. Né? Importante ressaltar aqui, Eduardo, que justamente o GeneSmart é um software que busca essa homogeneidade, né, de receptores de diversas marcas. Não é exclusivo para X marca. Legal.
E outra pergunta é sobre a compatibilidade com o software. Se o Hynix gerado pelo GeoMais é compatível com os softwares de pós-processamento. O Hynix que ele vai gerar, geralmente é o Hynix 3.03, então ele vai ser compatível com praticamente qualquer software de pós-processamento. Não precisa ser um software específico, né? O formato ele não vem um formato nativo de alguma marca proprietária, então a gente consegue abrir ele em qualquer local. Eu não sei, Eduardo, que só complementando o Jades, também tem a versão Hynix 2.11, se precisar 2.10 também, é possível também. Mas essa questão da compatibilidade, o único problema, como o Jadson disse, se eu utilizar um Hynix 3, um software mais antigo, não vai funcionar provavelmente. E as observáveis mais modernas, se for um software antigo, também não vai ser capaz de interpretá-las. Ok, obrigado pelas respostas. Seguindo aqui, legal que já colocaram os contatos aí no chat. Uma pergunta do Guilherme Xavier. Eu acho que quando vocês mostraram ali o mapa de abrangência, ficou mais claro também, e plano de expansão, né? Mas só para confirmar, o Guilherme perguntou se funciona mais na região de São Paulo mesmo, pelo que ele entendeu. Então, a maior cobertura que a gente tem hoje está no estado de São Paulo, mas a gente também já está com expansão, já tem várias estações funcionando no Rio de Janeiro, em todos os principais polos, nas principais capitais do Brasil, a gente já tem as estações funcionando. Então, o Rio de Janeiro também já está com a maior cobertura depois do estado de São Paulo, mas também tem uma cobertura grande no Rio Grande do Sul e também no estado de Pernambuco e nos estados adjacentes ali, né? Bacana. Agora uma pergunta do Kaique Fernandes. Ele... não, desculpa. Só um pouquinho. É do Kaique, eu já respondi lá no YouTube. E o Luiz Salgado pergunta se o Hynix virtual seria o RTK em rede. E qual a diferença de precisão entre Hynix virtual e N-Trip? Então, o Hynix virtual, ele é um dado que a gente vai fazer utilizado para o pós-processamento. Então, como a nossa rede foi calculada o tempo inteiro, a gente consegue criar um dado bruto em qualquer posição dentro da rede. Então, dentro daquela posição, eu vou criar o Hynix e uso ele para pós-processamento. Ele é semelhante ao Hynix ao RTK em rede, só que o RTK em rede a gente vai utilizar ele em tempo real. Eu vou transmitir o RTCM em tempo real. Já no Hynix virtual, eu armazeno isso para fazer o pós-processamento depois. Legal, obrigado pelas respostas. O Moisés Júnior pergunta o seguinte: se precisa ter um chip GSM no GNSS, se ele pode usar um GNSS que já tem ou teria que comprar um próprio, e qual o custo com o GSM? Na questão do GNSS, ele não necessariamente precisa ter o chip no receptor. Ele só precisa ter uma forma de ter internet, ou na coletora ou no receptor. Existem receptores que trabalham nas duas maneiras, tanto com chip no receptor como na coletora. E a questão do consumo, ele é bem baixo, porque a mensagem que ele é enviada é uma mensagem de texto, né? Então é um texto pequeno, então o consumo ali é bem baixo, um plano básico de internet aí já satisfaz a questão do uso das técnicas. Legal. Pessoal, a gente chegou no horário mais ou menos que a gente tinha pensado de limite aqui do nosso webinar, mas tem mais umas 2 ou 3 perguntas aqui. Eu queria ver se vocês têm disponibilidade aí para mais um tempinho para responder as perguntas. Beleza. O José Luiz pergunta qual coletora deve se usar para os trabalhos, mas acho que vocês já falaram que ele é compatível com vários receptores, então acho que não independe da coletora, né? Exatamente. Beleza. O Isaac Silva pergunta se é possível usar esse dado virtual para fins de certificação de imóveis, de referenciamento e certificação de imóveis rurais do INCRA. Sim, é possível sim, só que tem a maneira certa de ser utilizada, né? Não é somente, vou criar aleatório. Aí eu acho ideal vir conversar com nós, mas explica como seria a maneira mais adequada para utilizar isso. Mas é possível sim utilizar o Hynix virtual. Legal. O pessoal está pedindo sobre a cobertura no Nordeste também. Se tem alguma previsão?
No nosso primeiro plano de expansão, a gente já vai atacar o Nordeste também. Região próxima a Pernambuco, nos estados em volta ali, a gente já vai começar a expansão lá. Para ter maior informação, pode acessar o site geoplusbrasil.com. Lá a gente vai ter as próximas estações que já estão projetadas, que serão instaladas primeiramente, mas também existe a possibilidade de entrar em contato com a gente, caso queira alguma região mais específica, a gente analisa a possibilidade e aí também pode ser instalado um receptor lá. Isso é interessante, né, Eduardo? Nós estamos chamando o público para vir conhecer o serviço e por que não, talvez, não ser um hospedeiro nosso? Isso aí. Tem algumas pessoas que perguntaram até isso, né? Tem gente que teria interesse em ser um hospedeiro, né? Então, basicamente, é entrar em contato com vocês pelos contatos que vocês deixaram aqui no chat, né? Sim, basicamente seria isso. E aí a gente vê a possibilidade de instalar, a gente tem alguns requisitos para instalar, né? Como o Gabriel também mencionou a questão da era, a gente precisa ter uma posição para instalar ela adequada, então a gente vai avaliar tudo isso para daí fazer a instalação, mas é possível sim, a gente está chamando mesmo a gente para poder fazer essas instalações. Legal. Bom, pessoal, a gente está praticamente chegando no final aqui. Uma outra pergunta que é mais específica aqui, que ficou pendente, a gente vai passar para vocês aí, para o Gabriel e para o Jadson, para que possam responder diretamente. E eu só queria lembrar que eu coloquei os contatos também no chat lá do YouTube, que estava aqui no Webinar Jam somente, e eu coloquei lá no YouTube também. Antes de pedir as considerações finais, eu queria agradecer a todos que estiveram online conosco, nessa um pouco mais de uma hora aqui de webinar. Obrigado a Gwendaline Posicionamento pela parceria em mais um webinar, aqui junto com a Mundo Geo. E agradecer ao Gabriel e ao Jadson pelo tempo de vocês aí para fazer sessões de teste, preparar a apresentação, fazer a palestra e responder aí ao pessoal com muita atenção. E antes de passar para vocês, eu queria só relembrar que o replay vai estar disponível na íntegra, a gente vai enviar ainda hoje um e-mail com o replay para vocês reverem com calma, compartilharem com seus amigos. O certificado de participação vai ser enviado provavelmente amanhã, e eu convido vocês a sempre ficarem de olho na agenda de webinars em mundogeo.com/webinars, que lá tem a agenda dos próximos eventos online e também o replay de vários webinars que a gente já realizou aqui na Mundo Geo. Então, para a gente fechar, eu queria convidar o Gabriel e o Jadson para fazer as suas considerações finais e também que recomendações vocês têm aí para quem quer trabalhar com essa tecnologia. Bem, Eduardo, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade aí a você, ao pessoal do Mundo Geo, a Gwendaline. E a mensagem que eu gostaria de deixar aí, pessoal, vem nos conhecer, né? Vem conhecer o serviço. Vai ser bem legal. E o mundo aí, vamos pôr Europa e Estados Unidos, quando se fala em RTK GSM, é muito evoluído e nós estamos um pouco atrasados. Então, vem procurar nós, vamos tentar fazer isso evoluir aqui no Brasil também, né? Fazer essa ferramenta que, como foi apresentado, é excepcional. E eu esqueci, né? Agradecer o Jadson, meu companheiro hoje aqui de apresentação. Eu acho que é isso, Eduardo. Deixa a mensagem para o pessoal entrar em contato aí com a Gwendaline, seja comigo, com o Jadson ou os representantes locais. Obrigado, pessoal, todos que participaram. Basicamente, seria isso que o Gabriel falou mesmo, é uma ferramenta muito importante, otimiza bastante o levantamento em campo. Então, caso queira saber mais, ficou alguma dúvida que a gente acabou não respondendo, entre em contato com a gente aí, a gente tenta tirar o máximo de dúvidas possíveis. Legal, obrigado, Gabriel e Jadson, pelas considerações finais. Queria agradecer a todo mundo que ficou online conosco. Enquanto vocês estavam aqui dando aqui as últimas palavras, o pessoal está mandando os parabéns aqui pelo evento, agradecendo pela apresentação aqui. Wagner, Luiz, Lohan, Flávio, Iromite, Plínio, Márcia, enfim, muita gente aqui mandando os parabéns pela apresentação, agradecendo pelo conteúdo que foi apresentado. Então, fiquem aí de olho no e-mail de vocês, pessoal, que a gente vai encaminhar as informações complementares desse webinar. E a gente se vê, então, nos próximos eventos, por enquanto online, e o ano que vem, de 9 a 11 de maio, no Mundo Geo Connect, Drone Show, Space BR Show em São Paulo.
Valeu, Gabriel. Valeu, Jadson. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal.